Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Agro Brasil Digital. Você está na tua casa, esse canal foi feito para poder ajudar você a produzir mais, gastando menos. E o assunto que nós vamos tratar hoje é como produzir mais usando menos adubo em tempos de crise, de adubo mais caro, ok? Bom, você sabe qual é a definição de loucura no agro de hoje? É o produtor continuar jogando adubo na terra, como se estivesse jogando sal no churrasco. E de qualquer jeito, esperando algum milagre acontecer. Gente, o preço do NPK subiu tanto que tem gente que está quase guardando o saco de fertilizante no cofre do banco. Eu vi um produtor, esse tempo atrás, ele estava tão apavorado que ele não tinha dinheiro para adubar a terra toda. E ele achava que a safra dele estaria totalmente perdida. E eu falei, gente, amigo, o seu problema não é falta de adubo, é falta de alvo. Então, pessoal, hoje eu vou te ajudar como você ser um cirurgião da sua terra e produzir mais, gastando muito menos, enquanto seu vizinho continua enriquecendo a multinacional de fertilizante sem critério algum. Aqui no Agro Brasil Digital, a gente não trabalha para fabricante de adubo, embora sejam muito importantes as fabricantes de adubo. Mas a gente trabalha para você. Eu quero que você seja o cara que colhe assim 100 sacas por hectare, onde o outro colhe 60, gastando metade do valor. Esse é o objetivo desse vídeo. Então, se você quer dominar a ciência do lucro em tempos de crise que nós estamos passando, de fertilizantes e etc., se inscreva aqui no canal. Se você quer que o Google entregue mais segredos como esse e ajude mais pessoas, deixa teu like e comenta aqui qual foi o preço mais absurdo que você já pagou no adubo este ano. E vão abrir essa planilha junto? Menos adubo não significa menos produção. Significa precisão. Então, nós não estamos hostilizando o adubo e nem as empresas de adubo. Ao contrário, o que nós queremos é que você se especialize e estude para que você gaste menos e produza mais. Por isso, eu revirei os nossos artigos, eu estudei um pouco mais para poder te entregar um plano de adubação cirúrgica. E o que você vai ver agora na nossa infografia do notebook LM é como usar a biologia, análise de solo, né, e adubação, para você parar de rasgar dinheiro, sinceramente. Então, presta atenção no fio da meada, tá bom? Que é uma atenção técnica que você vai ter, porque é aqui que o seu vizinho vai começar a te perguntar o que é que você está fazendo na tua terra para ela brilhar deste jeito. Já te vejo de novo. Pensa só, um único evento, acontecendo a milhares de quilômetros de distância, ser capaz de balançar as estruturas da agricultura aqui no Brasil. Isso não é um exercício de imaginação, não, é a nossa realidade. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo para entender uma dependência bem perigosa que ameaça a nossa produção de alimentos. E mais, vamos explorar como o Brasil está numa corrida contra o tempo para conquistar a tão sonhada soberania em fertilizantes. E para a gente entender essa jornada, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, vamos encarar o tamanho do problema, a crise da dependência.
Depois, a gente vai ver como uma mudança de perspectiva, de foco, pode virar o jogo. Na sequência, vamos descobrir um poder incrível escondido no solo e na tecnologia. E por fim, a gente junta todas as peças para montar um mapa do caminho para a soberania. Bora começar? Bom, vamos direto ao que interessa. Por décadas, a agricultura brasileira cresceu em cima de uma base, digamos, um pouco instável. A dependência gigantesca de fertilizantes importados. E essa vulnerabilidade, olha, não é só um risco no papel. É uma ameaça real e constante para a nossa segurança alimentar. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta aqui. Como é que a gente consegue produzir mais comida dependendo menos daqueles fertilizantes químicos caríssimos que ainda por cima são cotados em dólar? A resposta para isso, pessoal, não define só o lucro do produtor lá na ponta. Define a segurança e a soberania de um país inteiro. É a questão central da nossa conversa de hoje. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, é só olhar os números. E eles são impressionantes. O Brasil importa quase todo o fertilizante que usa. A gente está falando de 96% de dependência de potássio, 90% de nitrogênio, 80% de fosfato. O que isso quer dizer na prática? Que o motor do nosso agro não está na nossa mão. Está na mão do mercado internacional, o que deixa o setor totalmente exposto a qualquer crise lá fora. E o efeito dessa vulnerabilidade é, bom, imediato e bem doloroso. Esse número aí mostra exatamente isso. Um conflito lá do outro lado do mundo fez o preço da ureia, um insumo essencial, disparar 46% em questão de semanas. Esse custo não é uma coisa abstrata. Ele sai direto do bolso do agricultor, diminuindo a margem de lucro lá na fazenda. Certo. Então, como é que se protege de um cenário desses? A primeira grande solução não vem num saco de adubo, não. Vem numa mudança de mentalidade. É sobre parar de olhar só para a produtividade e começar a focar no que realmente bota dinheiro no bolso, o lucro. A palavra-chave aqui é rentabilidade máxima. A meta deixa de ser quantas sacas eu consigo tirar por hectare e passa a ser qual o maior lucro que eu consigo ter por hectare. É trocar a força bruta pela estratégia, sabe? Onde cada real investido em insumo tem que se pagar e trazer retorno. E essa tabela deixa bem claro o impacto disso. Na gestão tradicional, o custo com insumo é altíssimo, porque tem muito desperdício. Com a gestão de precisão, ele é otimizado. A saúde do solo, que vai se acabando com o excesso de química, se recupera com a biologia. E o principal, a margem de lucro, que antes era baixa e vivia na corda bamba, se torna alta e, o mais importante, consistente. Ok, com essa nova mentalidade focada no lucro, onde é que a gente acha as ferramentas para fazer isso acontecer? A resposta, por incrível que pareça, está bem debaixo dos nossos pés. Vamos explorar o poder da biologia do solo. A fonte original usa uma metáfora que, olha, é fantástica. Os micro-organismos são os engenheiros químicos do solo. Pensa o seguinte, o solo já tem um monte de nutrientes, mas eles estão como que trancados quimicamente. A planta não consegue absorver. E aí que entram esses micro-organismos. Eles têm a chave. Eles vão lá, destravam esses nutrientes e servem de bandeja para as raízes. Basicamente, eles transformam o solo numa fábrica de fertilizantes viva e natural. Um exemplo impressionante disso é a fixação biológica de nitrogênio, que permite que a planta pegue esse nutriente direto do ar. É um processo de 3 passos bem definidos. Primeiro, a seleção da bactéria certa para cada cultura. Depois, a inoculação, que é a aplicação cuidadosa no solo. E, por fim, o monitoramento. E como saber se deu certo? A dica de ouro é procurar uns nódulos rosados nas raízes. Se achou, é sinal de sucesso. Outra estratégia bem interessante é usar o pó de rocha, que é literalmente isso, rocha moída cheia de minerais. Essa comparação aqui mostra a vantagem. O fertilizante químico solúvel age rápido, mas também vai embora rápido com a chuva. É dinheiro indo pelo ralo. Já o pó de rocha libera os nutrientes devagarinho, de forma constante, nutrindo o solo por muito mais tempo, com um custo bem menor e mais estável. Agora, vamos colocar mais uma camada em cima dessas soluções, misturando o poder da biologia com a precisão da tecnologia. É aqui que os dados entram em cena para revolucionar a forma como a gente gerencia os insumos. A ideia central da agricultura de precisão é bem simples: parar de tratar um talhão inteiro como se ele fosse todo igual. Com dados de satélite e sensores, dá para criar mapas detalhados da área, vendo exatamente quais pedaços precisam de mais ou menos nutrientes. A aplicação vira quase uma cirurgia, a dose certa, só no lugar certo. Acabou o desperdício. E a diferença que isso faz é gigante. A adubação tradicional é feita a lanço, jogando adubo de forma igual em tudo, com base em médias e estimativas. Isso gera um desperdício enorme.
Já a adubação com inteligência artificial é variável, usa dados em tempo real, é super precisa. O resultado final? Um custo por hectare bem menor e um sistema muito, mas muito mais eficiente. E, finalmente, vamos amarrar tudo isso. Com a mentalidade correta e as ferramentas biológicas e tecnológicas em mãos, como é que isso vira um plano de ação? O material que analisamos propõe um roteiro bem prático para a soberania, que vai além do campo e entra na gestão do negócio como um todo. O ponto-chave aqui é entender que a soberania não é uma única coisa, mas um conjunto de ações. Tem a ver com gestão, como comprar insumos antes da hora e ter um controle financeiro rigoroso. Tem a ver com produção, como desenvolver os próprios bioinsumos ou reciclar resíduos. E tem a ver com comunidade, como criar parcerias de logística com os vizinhos. Juntas, todas essas estratégias criam um escudo que consegue blindar a fazenda dos trancos do mercado. E é interessante notar que a fonte âncora todo esse roteiro prático numa filosofia que ela chama de soberania alimentar cristã. A ideia central, segundo o texto, é que essas atitudes não são só boas para o negócio, mas cumprem um propósito maior, o de um cuidado responsável com a terra e de construção de uma comunidade mais forte e autossuficiente. E essa citação aqui amarra a mensagem principal de toda essa abordagem de uma forma brilhante. A verdadeira riqueza do solo não está no que se compra, mas na vida que se cultiva. É uma proposta para a gente mudar o foco, do valor que vem de fora, em sacos de insumos, para o valor que é gerado de dentro, cultivando a vida e a saúde do próprio solo. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Essa crise dos fertilizantes força a gente a repensar o modelo atual? Será que o futuro é continuar fortalecendo essa cadeia global super complexa? Ou será que a resposta está em construir ecossistemas agrícolas mais locais, mais resilientes e mais autossuficientes? A resposta para essa pergunta vai definir a agricultura das próximas décadas. Pessoal, tá vendo como essa parceria com o Google de pegar o artigo e fazer uma infografia e te apresentar isso para que você possa pensar de uma maneira mais didática, ela pode te ajudar? Porque o lucro não está no detalhe que ninguém olha. E eu deixei o guia completo da adubação de crise, tá? Lá no site, no portal, com todas as tabelas de conversão e a parte de bioinsumos, ou seja, tudo que você precisa fazer para começar amanhã mesmo. Mas a ideia aqui foi chamar a tua atenção e fazer você pensar. O conteúdo que tem lá, pessoal, é técnico. Esse é técnico, é gratuito e é o seu porto seguro, sim. E se você já está dentro do site, vendo esse vídeo, é só rolar para baixo e começar a se beneficiar de tudo que tem aí, que foi exaustivamente tratado e estudado para te ajudar. Agora, se você estiver no YouTube, você está no lugar certo também. Depois que terminar esse vídeo, se inscrever, curtir, compartilhar e até comentar, corre para o primeiro link da descrição que está embaixo. E lembre-se, você faz parte de uma das maiores bibliotecas do agro do país, o Agro Brasil Digital. Por isso nós somos o seu oráculo e eu estou aqui para garantir que você colha ouro e não dívida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.